Vamos então iniciar a nossa reunião pública, fechando os nossos olhos. Mentalizemos Jesus em nosso ambiente. Senhor Jesus, amigo de todos nós, graças te damos por tudo. Abençoe a reunião da noite de hoje, que os bons espíritos possam nos inspirar nos comentários do Evangelho, no aprendizado. Abençoa, Senhor, a todos aqueles que receberão a palavra do teu Evangelho. Em teu nome, em nome dos espíritos amigos que nos dirigem, iniciamos a nossa reunião pública dizendo muito obrigado e que assim seja. Olá, meus amigos, minhas amigas, que a paz de Jesus esteja com todos nós. Nós estamos iniciando a reunião pública virtual aqui no Centro Espírita Irmão Áureo. Sejam bem-vindos para assistir conosco. Nós estamos no salão de O Evangelho segundo o Espiritismo. Cada capítulo do Evangelho é estudado neste salão em 4 palestras. Hoje nós estamos no capítulo 2, Meu Reino Não É Deste Mundo. A palestra da noite é A Realeza de Jesus. Meu nome é Geraldo, sou o dirigente desta reunião pública com outros trabalhadores e a palestrante da noite é a Juscelia, que já se encontra conosco neste cenário. Nós vamos passar já a palavra para a Juscelia. A Juscelia é uma trabalhadora da nossa casa e que está encarregada de comentar este tema para nós. Ela terá 30 minutos para explanar sobre o Evangelho. Juscelia, com a palavra, muita paz a você, boa noite. Boa noite, obrigada. Meus irmãos, como foi dito pelo Geraldo Júnior, nós conversaremos um pouco esta noite a respeito do capítulo 2, do Evangelho segundo o Espiritismo. O título é O Meu Reino Não É Deste Mundo. Allan Kardec, no trabalho de codificação das instruções dos espíritos superiores, inicia esse capítulo com uma citação do Evangelho de João, onde o apóstolo narra um diálogo estabelecido entre Pilatos e Jesus. Ao final deste diálogo, quando Pilatos questiona Jesus sobre a sua descendência, no intuito de atestar sobre a sua realeza, informação que ele já havia recebido, já havia ouvido falar, Jesus lhe responde: Tu o dizes que sou rei. Eu não nasci, nem vim a este mundo, senão para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é verdade e é da verdade, ouve a minha voz. Meus irmãos, à luz da codificação espírita, falar de Jesus exige de nós uma mudança de olhar. Pois com o conhecimento espírita, a abordagem de Jesus e de seus ensinamentos exige de nós uma perspectiva, exige de nós uma educação do olhar, uma educação do sentimento, uma educação do raciocínio, para então, a partir desses parâmetros, nós tenhamos condições de nos aproximar do seu Evangelho de amor. Observemos que aqui no item 4, que trataremos mais diretamente sobre a realeza de Jesus, a interpretação dada é a interpretação de uma rainha da França, onde ela estabelece um paralelo entre a realeza material, a realeza terrena, ou seja, tudo aquilo que nós consideramos de grandioso, de meritório, e a realeza espiritual. Então, nesse contexto, nós podemos concluir que o Cristo
abdicou desta realeza terrena sem, contudo, perder a realeza espiritual. Aliás, podemos afirmar que a todo instante o Cristo nos deu exemplos desta realeza espiritual. Tão indivisível o seu amor por nós, tão imensos o poder e a sabedoria dele. Então, em sequência, o reino de Jesus não é deste mundo. Isso todos nós compreendemos. Mas, sobre a terra, ele também não terá estabelecido uma realeza? Uma realeza que pôde produzir esse sublime milagre de ir nos revelando verdades eternas, sem contudo nos ofuscar, sem contudo nos forçar, dosando de tal modo e com tanta propriedade, de forma que nós pudéssemos ir compreendendo gradativamente os seus ensinos e assimilando sem pressa, sem imposições e ofertando a toda a humanidade um legado de sabedoria e de amor inesgotáveis, capazes de nos alimentar, capazes de nos enriquecer para todo sempre. Então, voltando lá no Evangelho, o título de rei, ele nem sempre exige o poder temporal, porque ele também é dado por consenso unânime aos que, por seu gênio, se colocam em primeiro lugar em alguma atividade, dominando o seu século e influindo sobre o progresso da humanidade. Vejamos que os ensinamentos do Cristo nos libertam do aviltamento do civilismo, do servilismo, e nos revelam a paternidade amorosa de Deus, nos conscientizando da sua onipotente bondade, de sua misericórdia, de sua justiça e de sua presença perene entre nós, nos ensinando a elevar até Deus as forças dos nossos pensamentos e de confiar nele, na sua filial, paternal devoção, na sua infatigável providência. Meus irmãos, essa realeza, ela nasce do mérito pessoal, consagrada pela posteridade. Não tem muitas vezes, então, preponderância que é a dos reis coroados? E aí, em sequência ao que esta rainha da França nos esclarece nesta interpretação do Evangelho, ela coloca para nós que esta realeza é imperecível, enquanto a outra, que é a realeza terrena, depende das circunstâncias. Essa realeza espiritual, ela é sempre abençoada pelas gerações futuras, enquanto que a outra é, às vezes, amaldiçoada. A realeza terrena, ela acaba com a vida, mas a realeza moral, ela continua a imperar sobretudo depois da morte. Então, sob este aspecto, Jesus não é um rei mais poderoso do que muitos potentados? E foi com razão, portanto, que ele disse a Pilatos: eu sou rei, mas o meu reino não é deste mundo. Em sua majestade, o Cristo nos falou com clareza da reencarnação, retificando velhos conceitos errôneos que nós temos, filiados à nossa ignorância, mostrando-nos que Deus dá a cada um segundo as suas obras. E reafirmando aqui a lei de causa e efeito, estabelecendo em novas bases as concepções de justiça. Veja, meus irmãos, que lá na Revista Espírita, Lacordaire nos esclarece, nos informa que ao lado de Deus estão numerosos espíritos que chegaram ao topo da escala dos espíritos puros, que merecem ser iniciados em seus desígnios para dirigirem a execução. Deus escolheu entre eles os seus enviados superiores, encarregados de missões especiais.
podeis chamá-los de Cristos. E Áureo reafirma isto no livro Universo e Vida, quando ele nos coloca que no seio do excelso Criador e Criado, nos cimos da evolução, pontificam os Cristos divinos, os Devas evangélicos, arcangélicos, cuja sublime glória e soberano poder superam tudo quanto de magnificente e formidável possa imaginar por enquanto a mente humana. Veja, meus irmãos, que Áureo continua colocando que nós reputamos de magna importância ressaltar aqui a extrema simplicidade, a completa humildade, a pobreza, o desatavio e a singeleza com que Jesus nos marcou, de modo iniludível e indelével, a sua presença e o seu messianato neste mundo. Ele não teve sequer onde reclinar a cabeça. Nada possuiu de material, nenhuma propriedade, nenhum direito, nenhum bem. Esteve entre nós falando sempre na linguagem mais simples que alguém jamais usou e sem nada ter escrito com suas próprias mãos. Contudo, deixou registrado no coração e na memória dos que lhe ouviram a palavra e testemunharam o exemplo, peregrino, paupérrimo, sem bolsa nem cajado, título ou dinheiro, jamais ocupou qualquer cátedra, nunca teve a mínima parcela de poder mundano. Foi coroado apenas com espinhos e foi publicamente açoitado e finalmente pregado em uma cruz infamante. Infame, né? Então foi assim que Jesus se apresentou. Agindo, ele dividiu as eras terrestres em antes e depois dele, como ninguém jamais o fez, permanecendo para sempre como a maior presença, o mais alto marco, a mais elevada e morredora expressão de toda a história humana, em todas as épocas do mundo. Meus irmãos, a realeza do Cristo, ela cresce a cada dia em nossos corações. Aqui, nesta terra, que ainda é de dores e sofrimentos, e somente aos poucos, à medida que a humanidade for evoluindo, em que a humanidade for igualmente crescendo em sentimento, em nobreza de sentimento, é que nós teremos melhores condições de entendê-lo. Então, à medida em que vamos crescendo em inteligência, em dignidade de sentimento, em moralidade, é que nós vamos podendo vagarosamente, mas efetivamente, ir compreendendo melhor e melhor sentindo o Espírito e a mensagem do Cristo divino. Dessa forma, igualmente, nós vamos estabelecendo e vivenciando o seu glorioso reinado neste mundo. Que nós possamos refletir nesses ensinamentos do Cristo, sentindo a sua verdadeira realeza e estabelecendo esse reino em nós mesmos. Meus irmãos, nós estamos tratando da realeza de Jesus. Falar de Jesus à luz da doutrina espírita, como já colocado aqui entre nós, exige de nós uma mudança de olhar, pois o conhecimento espírita dá uma abordagem de Jesus que deve alcançar patamares superiores, exigindo de nós educação do olhar, educação do raciocínio, educação do sentimento, para que nós tenhamos condições de entender a sua grandeza. O Cristo é o governador do nosso orbe, é quem a tudo dirige, é quem a tudo conduz. Uma realeza terrena seria pueril para o Cristo, de pequena importância, porque a sua realeza espiritual, a sua realeza moral se sobrepõe a tudo que nós entendemos de grande, de majestoso aqui neste mundo ainda. Então, meus irmãos, o Cristo nos ensina, nos convoca, inclusive, a termos fé,
a termos fé raciocinada, a compreendermos o que se passa à nossa volta, a compreendermos que a sua grandeza, na sua grandeza, o seu olhar amoroso a tudo dirige, se estabelece entre nós em todos os momentos. Compreendemos que quando Cristo responde a Pilatos que o seu reino não é deste mundo, ele igualmente nos concita a refletir sobre as possibilidades maiores de existência, sobre a vida espiritual, sobre a imortalidade da alma, sobre a preexistência e existência desta, sobre o fato de estarmos aqui nesta terra temporariamente. E é preciso que nós tenhamos consciência da necessidade do bom proveito que devemos ter desta oportunidade. O Cristo de Deus, que a tudo governa, está entre nós, nos conduzindo, nos amparando, com o seu olhar generoso, amigo, majestoso. Se nós refletirmos de forma raciocinada, com fé em todos os seus ensinamentos, nós veremos que não estamos sós, que ele se faz presente a todo instante entre nós e que a sua realeza, terrena inclusive, é estabelecida pelo simples fato de ele aqui se fazer presente até hoje, depois de tanto tempo, depois de sua passagem, né, que não morreu na Palestina pobre, que se estendeu até o Ocidente e que se faz presente, podemos hoje afirmar, em todo o mundo. Seus ensinamentos. É assim que o Cristo estabelece não somente a realeza moral, a realeza espiritual, mas também, igualmente, a sua realeza entre nós, cristãos. Então, meus irmãos, o título de um rei é coisa ínfima, é coisa pequena para atribuirmos ao Cristo de Deus. Porque o governador do orbe, aquele que presidiu a formação do orbe, não pode simplesmente ser comparado ou simplesmente assumir uma titularidade terrena, transitória, efêmera, que se desfaz com a morte do corpo físico. O Cristo é muito mais para todos nós. É muito superior a tudo isso. É um Espírito perfeito. É o modelo de perfeição que todos nós conhecemos e que devemos seguir. Vem o Cristo nos convocar a sermos melhores a cada dia, a refletirmos mais em seus ensinamentos, a nos libertarmos do servilismo, mas a abrir para nós horizontes maiores de raciocínio lógico, de fé raciocinada. Mais uma vez, eu repito isso entre nós. Essa realeza que o Cristo estabelece ainda terrena aqui para que nós melhor compreendamos, ela nasce do mérito pessoal. Então, é claro que ela se suplanta, ela se sobrepõe aos reis coroados, aos governantes. Ela é imperecível, é sempre abençoada pelas gerações futuras. Essa realeza terrena, como eu já falei, ela acaba com a vida corpórea, né? Mas a realeza moral, a realeza espiritual, ela é contínua. Ela se sobrepõe depois da morte, porque ela nos mostra que a morte não existe e que existe uma vida futura. Essa é uma verdade fundamental.
Por isso, quando Cristo diz que o seu reino não é deste mundo, não é para as coisas terrenas. Isso que o Cristo quis nos colocar. Mas sim, o seu reino é para as coisas imorredouras e eternas, que estão diretamente ligadas à vida futura. Meus irmãos, no início da humanidade, é importante contextualizar um pouco, né? No início, a humanidade não tinha noção do que o Cristo vinha nos dizer. Estava acostumada a servir, a obedecer. E o Cristo vem nos libertar desse servilismo, vem abrir a cortina do conhecimento, nos mostrando uma era nova de amadurecimento do senso moral. Então, quando nós tratamos da realeza do Cristo à luz da doutrina espírita, nós precisamos estar atento ao olhar que nós damos a isso, a direção que nós damos a isso. É importante, repito mais uma vez, a educação do raciocínio, a educação do sentimento, para que nós estejamos mais adesos aos ensinos do Cristo e possamos deixar que eles germinem em nós, em nossos corações, a fim de que, com o sentimento elevado, nós tenhamos condições de dar direção acertada aos nossos atos, às nossas atitudes, à nossa vivência. Dessa forma, meus irmãos, eu não tenho dúvidas de que aos poucos, à medida em que nós vamos caminhando, amadurecendo os ensinamentos do Cristo, a sua realeza cresce em nós, cresce em nossos corações e se estabelece em nossas vidas. À medida em que nós vamos amadurecendo o senso moral, nós vamos permitindo que o Cristo se aproxime de nós e estabeleça o seu reino de amor nesta terra. À medida em que nós vamos crescendo, inclusive em inteligência, em raciocínio lógico, em ciência, o Cristo vai abrindo portas, vai abrindo fronteiras para que nós possamos compreender a imensidade e grandeza dos seus ensinamentos, que suplantam tudo o que nós já podemos entender. A nossa inteligência, meus irmãos, ainda é limitada nesse sentido, porque os ensinamentos do Cristo têm grandeza superior ao que hoje nós podemos compreender, e só o compreenderemos bem e com mais lucidez de raciocínio à medida em que nos esforçarmos para crescermos moralmente, para crescermos espiritualmente. E assim nós vamos nos esforçando, buscando conhecimento, buscando aprender com esses ensinamentos do Cristo, para que possamos igualmente mudar as nossas atitudes, os nossos atos, confiando no seu amor, na sua inesgotável bondade estendida sobre nós. Agradecemos a nossa companheira Juscelia pelas palavras de interpretação deste trecho do Evangelho, a realeza de Jesus. Agora nós vamos nos preparar para o passe à distância. Coloquem as suas águas para serem fluidificadas. Vamos nos colocar em atitude de prece, de concentração, para ouvir o áudio que será transmitido para nós. E logo após, retornaremos para fazer a prece final. Muita paz a todos. Nos preparemos para o momento do passe e fluidificação das águas. Coloque um recipiente com água limpa para ser fluidificada. Irmãos, não importa aonde você está, quais as dificuldades que está enfrentando, Jesus está sempre pronto para vir em nosso socorro. Coloque-se de maneira confortável,
que lhe facilite a concentração e a receptividade. Respire lenta e tranquilamente. Inspire, expire. Inspire, expire. Encha seus pulmões de ar e solte bem devagar. Deixe que energias de tranquilidade e paz penetrem seus pulmões, circulem por todo o corpo. Sua alma, em harmonia com o corpo, se sente tranquila e em paz. Mentalizemos a passagem de Jesus. Dia claro, os raios dourados do sol iluminam a paisagem alegre de Cafarnaum. Casario branco, trepadeiras multicoloridas e pássaros saltitantes enchem a paisagem de otimismo. A notícia das curas atraía a multidão dos necessitados. Subitamente Jesus aparece, esguio e belo. A túnica desce-lhe até os pés. Ao pôr do sol, todos os que tinham doentes atingidos de males diversos traziam-nos, e ele, impondo as mãos sobre cada um, curava-os. Assim narra o evangelista Lucas. Mentalize Jesus se aproximando de você. Ele impõe as mãos amigas sobre a sua cabeça. Perceba que de suas generosas mãos cai uma cachoeira de águas claras e puras, vindas do seu amor, a te banhar. Derramam-se em sua cabeça, descem pelos ombros, banham todo o seu ser, te trazendo paz, serenidade, equilíbrio. Limpam todas as impurezas e te pacificam. Sinta estas águas te banhando, limpando. Respire. Mentalize agora Jesus como sol diante de você. Sua luz, seu calor te envolvem. Sinta as energias curadoras que emanam do Cristo em sua direção. Ele ouve as suas preces. Confie nele. Seu amor é infinito e te acompanha e protege, oferecendo de tudo o que necessitas. Confie. Absorva as energias curadoras de Jesus. Sua luz te envolve. Sinta essas energias percorrendo todo o seu corpo. Sinta-se fortalecido e em paz. Senhor Jesus, divino amigo, estende as tuas mãos generosas, Senhor, e transforma estas águas em remédio para os nossos males físicos e espirituais. Guarda-nos, Jesus, em sua paz. Estende as vibrações de amor em benefício do meu lar, Senhor. Que aqui possa reinar a paz, a saúde, a tranquilidade. Nós lhe rendemos graças, Jesus. Fica conosco hoje e sempre. Graças a Deus. Faça uso da água fluidificada. Nós tivemos o nosso passe à distância, todo mundo foi beneficiado, né? Agora nós estamos chegando ao final de nossa reunião pública. Vamos pedir para que a Juscelia faça a prece de encerramento para nós. Fechemos os nossos olhos, mentalizando a figura amorosa de Jesus entre nós. Seus braços abertos a nos envolver em um abraço confortador.
Mestre querido, nós lhe somos gratos, Senhor, pelas bênçãos deste momento. Rogamos-te ainda, Jesus, permaneça entre nós, em nossos lares, estabelecendo clima de paz, harmonia, saúde, Senhor. Graças a Deus e que Deus seja para sempre louvado. Que assim seja. Muita paz a todos e até a semana que vem na nossa próxima reunião pública virtual. Lembrem-se de, no dia de sábado, participarem conosco dos cursos que também estão sendo realizados na modalidade virtual. Que a paz de Jesus seja com todos vocês. Boa noite.